1 João capítulo 3, versículo 8, a última parte, diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. Então, é para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E nós estamos aqui aprendendo, desde segunda-feira, como que nós podemos fazer para destruir as obras de Satanás e os seus demônios e todos os intentos malignos. Queridos, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Eu passei hoje o dia inteiro, literalmente inteiro, inclusive eu vou até confessar um pecado meu aqui, eu não banhei para estar aqui, porque eu não tive tempo. Eu não tive tempo de banhar, eu passei o dia inteiro escrevendo. Aquela mensagem que eu ministrei ontem, eu fiz uma espécie de um e-book dela, tá, com algumas páginas, não sei se 12, 13 ou 14 páginas, 15 páginas, e eu já vou disponibilizá-la hoje para vocês. Hoje eu vou disponibilizar para vocês aquela ministração de ontem, eu vou disponibilizar o passo a passo de todas as etapas da parte prática da libertação, que é o que nós vamos nos ater nessa noite, como é que na prática nós vamos fazer. Eu vou disponibilizar ainda hoje para vocês a ficha de aconselhamento. Esses 3 materiais estão prontos. O que eu ainda não terminei de preparar e que eu devo disponibilizar talvez amanhã, se não for amanhã, até sexta-feira eu termino de disponibilizar para vocês, que é o modelo do pacto / aliança, o modelo para vocês seguirem, aqueles que forem fazer e quiserem fazer a libertação por meio de, incluindo o pacto, e vou disponibilizar alguns tipos de orações, que não é para você ficar lendo aquela oração, porque senão ela deixa de ser oração e passa a ser uma reza. Você vai ver como que é a estrutura da oração e aí você vai orar. Toda a estrutura de oração de libertação, ela passa por uma sequenciazinha lógica. Quando estou tratando de libertação, eu estou fechando portas, libertação. Se eu posso resumi-la em uma pequena frase, eu resumo o processo de libertação em fechamento de portas. Essas portas, elas ficaram abertas e o inimigo entrou. Entrou por meio de quê? Por meio de pecado. Ou pecado da sua geração, dos seus antepassados, ou pecado seu mesmo, pelas suas próprias práticas e envolvimento, ou com o mundo espiritual do mal, ou com atividades que deram legalidades para o inimigo trabalhar na sua vida. Então você parte de qual princípio na oração? Do arrependimento por todas essas práticas, seja dos seus antepassados ou seja suas. Você parte do arrependimento / confissão, porque uma coisa vai se misturando com a outra, independe da ordem, se você primeiro confessa, depois arrepende, se você arrepende primeiro para depois confessar. E o importante é que essas coisas tenham que estar na sua oração. E depois você, você faz então o desligamento do mundo espiritual, e eu vou te ensinar na prática hoje como é que você faz. O desligamento do reino espiritual, das trevas, desta área que você está desligando, e depois você liga ela no reino da luz. Então, eu estava falando aqui, eu acabei me perdendo sobre a oração, acabei me perdendo. Alguém abre o microfone aí e me dá a linha que eu estava falando? Correto. Eu estava falando que há uma... que toda oração de libertação ela tem uma sequência. Eu costumo ouvir os relatos de pessoas, inclusive de gente teimosa, que eu peço para não mandar mensagem no meu privado, porque senão hoje eu não respondi praticamente ninguém, porque eu precisei passar o dia inteiro ali sentado no sofá, ali na mesa, com o computador ligado, escrevendo o que eu precisava passar para vocês. Mas eu vejo algumas pessoas vindo diante de mim e falando: pastor, isso aí eu já resolvi, isso aí eu já confessei, já falei para o meu pastor, tem tantos anos, é algo que eu já falei. Mas o processo de libertação não é apenas a confissão. Não sei se você me entende.
Você confessou um pecado, mas e você desligou do reino? Não, eu só confessei para o meu pastor. Então, ficou incompleto. Eu só expulsei o diabo. Expulsou, mas passou pela confissão, pelo arrependimento? Não. Então também ficou incompleto. Ficou incompleto. Então, todas as vezes que você tiver algum tipo de problema, e você vai saber hoje que eu vou falar isso para você, que o processo de libertação ele é contínuo na nossa vida. Eu já disse isso e vou reiterar. Ano passado, início desse ano, eu estava pegando algumas áreas da minha vida que o Espírito de Deus trouxe à luz e que eu não havia passado por um processo de libertação ao longo da minha vida. E passei. Eu imagino hoje, pelo que eu estou vivendo diante de Deus, eu imagino hoje que eu estou vivendo um momento de que todas as portas estão fechadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas eu também não tenho nenhum problema em me deparar com alguma situação, seja ela qual for, e que eu entender que deu legalidade ao inimigo, eu vou lá e faço exatamente o mesmo processo. Isso é contínuo. Não existe processo de libertação estanque. Fiz, pronto, estou liberto para o resto da vida. Se você cometer algum tipo de pecado, e olha que essas pessoas que tiveram envolvimento com o mundo espiritual do mal, precisam estar a vida inteira em total vigilância. Não precisa ter medo, meu Deus, eu vou passar a vida inteira, o inimigo me perturba a vida de todo mundo, mas uns parece que perturba mais porque nós demos legalidade. Então o que acontece? Você tem que viver uma vida de vigilância, um tempo maior. E não precisa ter medo, irmão. Repito, não precisa ter medo. A Bíblia diz assim, não pequeis. Filhinhos, João escreveu, filhinhos, eu vos escreveis para que não pequeis. Mas se pecardes, aí ele diz assim, nós temos um advogado. Se pecou, você não vai deixar uma unha na mão do diabo. Eu sempre repito essa frase. Você não vai deixar nenhuma unha na mão do diabo. Fez um pecado, automaticamente se arrepende, confessa e já vai, olha, por meio desse pecado eu não aceito. Satanás trabalha na minha vida. Eu vou desligar agora, eu renuncio, eu expulso, eu rejeito, eu expulso a Satanás, saia da minha vida, aí vai depender da área do pecado e a área da qual você desliga do reino das trevas e liga no reino das luzes. Lembrando que confissão ela tem que ter uma segunda pessoa para você confessar, correto? Então vamos lá. Dito isso, na segunda-feira, eu contei para vocês o que foi que Deus fez por meio da minha vida ao longo do meu ministério e como Deus colocou uma metodologia nas minhas mãos. Ontem, eu dediquei um tempo e eu senti muito a glória de Deus ontem aqui, na ministração daquelas palavras. Cada tema que nós abordamos aqui foi de um impacto para a nossa vida. Para a minha também, porque eu só ministro aquilo que impacta a minha vida. A cada hora que eu vou ministrar, eu passo por uma peneira, tudo que eu vou falar na minha própria vida. Será que eu estou praticando isso? Será que isso é verdade na minha vida? Para eu não ser aquele tipo de pregador que peço para as pessoas fazer o que eu prego, mas não o que eu vivo. Eu procuro viver aquilo que eu prego. Então ontem nós passamos, se você conseguir vencer aqueles 7 tipos de erros que nós mostramos ontem, e o esboço dele eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, você já está com 70% da caminhada ganha. 70% da caminhada ganha. E boa parte daquilo que eu ensinei ontem, nós vamos ver aqui na prática agora como é que nós fazemos. Então vamos lá, olha só. O processo de libertação, eu estou falando de como eu trabalho. Então me permita te pedir humildemente que você preste atenção em como é que Deus fez na minha vida e eu recebi autorização da parte de Deus para poder passar para frente a forma com a qual eu tenho visto Deus me usar e a necessidade de fazer pessoas que entendam isso para se libertarem e não apenas se libertar, mas também serem libertas é uma necessidade premente e urgente. Porque, irmãos, antes de Jesus voltar, vem um avivamento. Os Estados Unidos está passando por um avivamento aí. A morte desse rapaz aí sacudiu essa nação. Sacudiu. As universidades, as igrejas, a juventude aqui. Eu vi um vídeo ontem que eles, numa marquise, lá num determinado local, na faculdade, uma centena de jovens falando em línguas estranhas, pulando e adorando a Deus, recebendo o poder de Deus, em plena faculdade onde Satanás tem reinado. Aí no Brasil, as faculdades, tem um moço aí que está reunindo mais de 20 mil pessoas na Avenida Paulista. E quando chega lá, ele ora, Jesus cura surdo, mudo, e a perna da pessoa estica, e cura joelho. Milagres acontecendo. E essas pessoas que estão chegando precisam de gente para poder limpar. Lembra do texto que nós lemos ontem? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara que estando em mim não der fruto, ele corta. E a que está em mim que dá fruto, ele limpa.
para que dê mais fruto. Quem é que é limpado? A vara que é ligada. Essa vara que é ligada, que sou eu e você, de tempo em tempo a gente passa por uma polda. E qual é o objetivo dessa polda? Nós continuarmos dando frutos. Então a necessidade é grande. Então vamos lá. Olha só, as etapas. A primeira etapa do processo de libertação, até você chegar no dia de fato sentar para poder fazer o confronto final, ela passa primeiro por um reconhecimento da necessidade de passar pelo processo de libertação. Não tem como fazer processo de libertação naquela pessoa que ela não entende que ela não precisa. Inclusive eu estou falando de gente que é dentro da igreja. Não é papel do libertador convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Faz sentido para você? Porque tem muita gente que sai, que vê, porque, irmão, é uma glória. Você já viu o poderio de um demônio? Irmão, um demônio faz uma desgraça na vida de uma pessoa e você tem autoridade sobre ele. O ministério de libertação não é para você ficar fazendo espetáculo. Nossa, eu sou o cara, eu sou o bonzão, porque até os demônios se submetem ao poder da minha voz. Não, não é. Isso tudo é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, é Jesus, é a autoridade do nome de Jesus, nós não somos nada. Então o ministério de libertação não é espetáculo e nós não podemos fazer o papel do Espírito Santo de Deus. Se a pessoa entende que ela não precisa, você não vai ficar no pé da pessoa. Não vai ficar no pé da pessoa. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Ela vai sofrer um pouco, vai sofrer, e a vida dela não vai para frente, até que um dia ela vai falar assim, sabe que eu acho que você tem razão, eu preciso. E aí você dá aquele puxão de orelha, pois é, cabra ruim, já era para você tá liberta há mais tempo. E aí, quer mesmo? Quero. Tá disposto a passar pelo processo? Tô. É luta, tá? Aceita? Aceito. Pronto. A pessoa reconheceu. Porque é a pessoa que não reconhece, e aí você não vai fazer nada. É preciso que a pessoa que vai passar pelo processo de libertação se coloque numa total dependência de Deus. Que ela se coloque num total reconhecimento de que ela lutou e não deu conta. Não deu conta de sair daquela encrenca que ela arrumou para a vida dela. E aí se coloca numa total dependência de Deus. Aí nós podemos entrar. Esse é o primeiro passo. Número 1, reconhecimento da necessidade de libertação. Número 2, identificação das legalidades. Identificação das legalidades. É aqui que vai entrar este abençoado deste mapa, deste mapeamento espiritual que está aqui nas minhas mãos, de mais ou menos cerca de 6 páginas. Quando eu falo que o segundo passo é eu reconheço. Irmãos, o reino de Deus tem que ser organizado. Se você não organizar, Satanás pinta e borda com a gente. Tem que ser um negócio organizado. E aqui, por meio deste formulário que está totalmente organizado, você consegue fazer várias etapas do processo de libertação. Que é, aqui você vai fazer um mapeamento completo da sua vida espiritual. É nesse momento que você vai entender os pecados, as maldições não quebradas, as heranças espirituais que você carrega, os pactos que não foram quebrados e que possam estar dando direito ao diabo de agir na sua vida ou na vida daquela pessoa. É importante preencher esta ficha de aconselhamento em total submissão e orientação de Deus. Para isso, você tem que fazer isso em oração. Oração. Pedir ao Espírito de Deus para te fazer lembrar, trazer à existência aqueles traumas, aqueles problemas que estão ocultos lá no interior, no âmago da sua alma, trancado, lacrado a 7 chaves pelo inimigo, e são essas coisas que o inimigo tem tido legalidade para poder perturbar a sua vida. Então você ora ao Espírito de Deus e o Espírito Santo do Senhor vai trazer à tona aquilo que está no oculto das trevas. Ele vai trazer para a luz. E aí você vai colocar aqui no papel. Você vai ver, tem um momento aqui que vai falar sobre as heranças do passado. Tem outro momento que vai falar sobre as suas práticas pecaminosas. Tem outra parte aqui que vai falar sobre o seu envolvimento com o mundo espiritual, com a parte de religião. Tem coisas aqui, não dá para eu explicar tudo. Na hora que você encontrar aqui, você já leu o horóscopo?
Você gosta de horóscopo, você lê negócio de horóscopo. Aí eu vou perguntar pro pastor Eduardo o que isso aqui tem a ver. Irmão, não pergunta nada para mim, pelo amor de Deus. Se você leu, se você consultou horóscopo, só vai lá e clica, e vai lá e expulsa logo. Para com esse negócio de ficar tentando procurar o porquê. O porquê disso, o porquê daquilo. Ai, pastor Eduardo, olha, eu quero que o senhor venha, que o senhor ora. Eu preciso entender o que foi que os meus antepassados fizeram e onde foi que eles fizeram, o que foi que eles fizeram. Irmão, se eu não sei nem dos meus, eu vou saber dos seus? Se eu não sei, eu nem conheci, eu não sei nem o nome do meu tataravô. Se minha irmã souber, fala aí, porque eu não sei. Eu não lembro. Eu lembro só do nome da minha avó. Eu lembro o nome da minha avó e do meu avô. Não sei nem do meu bisavô. Não lembro. Não sei o nome do meu bisavô nem do meu avô. Nem sei se são brasileiros ou não, se moraram no Brasil ou não. Porque uma parte da minha família é descendência alemã. De repente tem um nome esquisito lá que eu nunca nem ouvi falar na vida. Mas é meu tataravô. Isso é aquela criatura. Não sei se foi crente, eu não sei. Minha família não tinha histórico de que era crente. E se ele cometeu alguma coisa? No meio das dúvidas, parte logo, faz logo a confissão, pega logo tudo que é problema de herança e já põe na oração, porque a oração, ela não tem contraindicação. Então, por favor, pare de ficar com esse negócio. Ai, horóscopo, tem outras coisas aqui. Ai, quem, por exemplo, jogou joguinho de RPM, esses jogos aí de videogame que tem violência. Isso é feito no oculto das trevas. Ai, mas eu vou ligar para o pastor Eduardo para poder saber o que tem esse negócio de RPM, RPG, etc. Não liga para mim, não. Não liga, não. Já tá aqui. Você vai saber que isso é do mal. Coloca aqui. Eu já joguei. Ai, meu Deus, eu nem sabia. Jogou, você vai se arrepender. Senhor, eu não sabia. Te peço perdão por não saber, porque a gente vai fazendo só as coisas no automático. Te peço perdão no nome de Jesus Cristo e tal. Me arrependo mesmo e tal. Confesso pro parceiro de intercessão e tudo mais. E já desliga do mundo das trevas e desliga do coisa. Irmão, esse negócio de jogo, de violência, tem destruído com muitos jovens. Você não tem ideia. Isso é feito no mundo do satanismo. Do satanismo. O mundo espiritual é muito mais amplo do que a nossa vã maneira de pensar. Então aqui nessa apostila tem um monte de coisas que você... Olha, isso aqui eu nunca ouvi, santo daime, não sei nem o que é isso. Passa, pula. Você não sabe o que é, você não praticou. Pula. Você vai assinalar e vai escrever apenas aquilo que foi parte das suas experiências. E aquilo que você tem a dúvida, na dúvida, eu passaria pelo processo de libertação. Então é a identificação das legalidades. Jazinho, eu vou ler alguma coisa aqui dessas apostilas para você ver mais ou menos como que é. Então a identificação das legalidades. Em oração, pede o Espírito Santo e ele vai te trazer à tona tudo isso. Amém? Esse é o segundo passo. Terceiro passo, intercessão. Aqui vai entrar aquela questão que, qual é o ideal? O ideal seria eu ter tempo, ou algum outro irmão que tenha ministério na área da libertação, ter tempo para te atender. O ideal seria eu atender você como eu atendi o Lucas. Marquei, fiz 21 dias de oração por ele, de jejum, sem nem conhecer, nunca conheci. Mas aí eu sabia que Deus estava no negócio. E tanto sabia que depois Deus foi me ensinar algumas coisas a respeito daquele processo de libertação. Então era Deus que estava naquele negócio. Orei, jejuei, marquei um dia, expliquei para ele, tudo certinho, e fui dar um atendimento presencial para ele. Viajei dos Estados Unidos para Brasília, ele viajou do Rio de Janeiro para Brasília, e lá eu atendi na igreja do meu amigo, pastor Isidoro e pastora Mara. Atendi, pastor Isidoro e pastora Mara estavam presentes no atendimento, e a missionária Maiara Paixão, filha do pastor Isidoro. E nós quatro como intercessores, eu liderando o processo, ali o momento da libertação, eles na retaguarda intercedendo e o Lucas então passando por aquele... Esse é o ideal. Só que uma boa parte de vocês não tem gente que faça isso. Não tem. E aí, tá tudo perdido? Não. Não está tudo perdido. Tá tudo perdido se você jogar a toalha. Ah, joguei a toalha, não tem ninguém, quero morrer. Vou subir em cima de um pé de alface e vou me jogar lá de cima. Vou morrer. Aí você morre, meu irmão. Você entregou. É um dos 7 erros, né? Decisão errada, a decisão de se entregar aos problemas, à luta, aos demônios, não tem ninguém por mim, ô vida, ô dó, tadinho de mim. Isso é uma tribulação para quem quer ser liberto. Você não pode ter esse tipo de atitude. Mas, contudo, todavia, porém, entretanto, um processo de libertação, ela tem que ter no mínimo, mais uma pessoa ao seu lado. Por quê? Porque na hora das suas orações tem que haver uma concordância.
Na hora da confissão de pecados, você não confessa pecados para você mesmo e nem diretamente para Deus. Para Deus você se arrepende, você confessa pecados para alguém. Pastor, meu pastor não entende. Amém, irmão, não vou julgar ele. Não julga seu pastor, por favor, não julga. Porque tem muita gente que nunca teve acesso a esse conhecimento. Não julga. Ele não tem o conhecimento, amém. Você tem. Se você quiser ir até ele, olha, eu fiz um intensivão com um pastor. O senhor quer ouvir o que está escrito aqui? Se ele falou, olha, esse homem é um herege, é isso, é aquilo, irmão, larga. Ele não vai te ajudar e nem você vai se levantar contra ele. Cuidado com a rebelião, lembra? Rebelião é feitiçaria? Então não se levanta contra ele, larga e segue sua vida. Daqui um dia você vai chegar lá e ele vai ver que você vai estar totalmente liberta. Então o processo de libertação, você vai ter como terceiro ponto, que é o ponto da intercessão, você precisa de pelo menos mais uma pessoa. Pelo menos mais uma. Não é possível que você não tenha um amigo na igreja. Não é possível que você não tenha alguém que possa estar com você nessa batalha. Tem. Se não tiver, você vai ter que orar e ir diante de Deus até Deus apontar alguém. E essa pessoa, ela tem que necessariamente assistir essas lives. Eu vou colocar o pedaço que sobrou, que na verdade eu só perdi a parte que a gente estava só os primeiros passos explicando, mas a essência do primeiro dia eu vou disponibilizar ela amanhã no YouTube e vou disponibilizar essa aqui. Vai estar, as 3 lives vai estar lá. Então a pessoa que vai vir, tá me ouvindo? A pessoa que virá para ser o seu intercessor, ela tem que assistir essas lives. Ela tem que estar na mesma vibe que você. Por quê, pastor Eduardo? Porque um reino dividido não subsiste. Porque a pessoa não pode simplesmente chegar lá e já chega expulsando o demônio, sai capeta, sai tudo. Ela vai ter que entender como que é o passo a passo. Ela vai ter que ler tudo o que eu estou passando para você. Pode ser meu esposo? Pode. Tem que ser crente, né? Tem que ser crente. Tem que ser alguém que é crente. A maioria de vocês já tem alguém. Mas se não tiver, você vai orar ao Senhor e não vai fazer o processo de libertação enquanto você não conseguir um intercessor que vai comprar essa guerra com você. Tá bom? Eu me lembro disso, nega, que eu vou fazer uma live. Uma live não, eu vou gravar um vídeo que eu vou me dirigir diretamente ao intercessor para poder dar uma orientação para o intercessor que vai ajudar esse libertador. E de repente tem alguém aí, dos que estão aqui aprendendo como é que faz, que se disponibiliza a estar com você. Tem tanta gente aí de São Paulo, junta alguém aí de São Paulo, dos que estão aqui na live. Olha, irmão, eu estou disposto a te ajudar. Ah, daí da Bahia, tem um monte de gente da Bahia. Se junta vocês aí e vai lá. Posso dar um auxílio. Pastor, nós vamos marcar, a gente fez assim, assim, assim. Eu te dou um auxílio à distância. Tá bom? Se junta, mas não faça o processo de libertação sem que antes você encontre alguém para ser o seu intercessor. Pelo menos um. Por quê? Volto a dizer, porque ele vai ter que concordar com você. Na hora que você abrir a boca, ele vai ter que concordar com você. Se for mais de uma pessoa que você... Pastor, graças a Deus eu tenho umas 3 pessoas que estão dispostas a poder marcar um dia para a gente poder passar por esse processo de libertação. Maravilha. Vocês vão ter que orar e decidir quem vai ser o líder. Por quê? Não coloque os 3, porque uma pessoa tem que conduzir. Uma tem que conduzir. E os demais têm que ficar na retaguarda em oração. Não dá para um... Eu já vi, irmão, trabalho de libertação, que um grita assim, manifesta, demônio! E o outro, eu te repreendo, Satanás! O outro, manifesta, anda, manifesta! Eu te expulso e tal. O diabo falou assim, afinal de contas, é para eu ir embora ou para manifestar? Vocês estão entendendo? Vira bagunça. Então, um lidera e o outro fica por os outros, os demais, ficam por trás na intercessão. Se o líder da intercessão pedir o auxílio da pessoa, o outro vem e entra em ação. Mas nada de bagunça. No reino espiritual, se você deixar bagunçar, Satanás começa a fazer palhaçada dizendo que não vai sair, que vai matar todo mundo, etc. E se ele notar que o sujeito ficou com um pouquinho, ele levantou a sobrancelha de medo, aí ele toma conta do ambiente. Não pode. Tem que ser tudo organizado. É necessário que esse intercessor tenha acesso total e irrestrito a todo o material escrito e os vídeos. Isso é imprescindível. É necessário que ele tenha acesso a tudo o que você escrever aqui. Tudo. Tudo. Um intercessor tem que ter acesso a isso aqui. Tá bom? Eu falei ontem sobre o negócio da vergonha.
que é um dos problemas que a pessoa, na hora da batalha, fica com medo, que é a hora da confissão de pecados. Ai, meu Deus, e quem? Você não vai convidar alguém que você não confia. Simples assim. Mas tem que deixar tudo exposto. É importante que ele entenda que terá que concordar com as orações. Você vai falar, eu vou repetir isso aqui várias vezes. O que é o processo de libertação? O processo de libertação é um processo de fechamento de porta, que ele passa por quais etapas? Eu vou falar isso aqui de novo, mais um pouco aqui à frente, mas precisa ficar gravado na sua cabeça. Passa por uma etapa em que você se arrepende, em que você confessa, ou confessa e se arrepende, e você desliga e liga. Isso tudo é feito pela boca. Pela boca. Não é um intercessor que vai colocar a mão na sua cabeça e vai lá dizer, olha, eu arrependo por ele, Senhor. Não existe esse negócio de você arrepender por ele, a não ser quando você está se arrependendo pelos seus antepassados. Eu confesso por eles, só se for pelos seus antepassados. Agora, por você que está presente, quem se arrepende, quem confessa, é você, com a sua própria boca. É você. Ah, mas eu não sei. Aí o intercessor, quando eu lidero, eu falo e o intercessor repete. Eu falo e ele repete. Ele tem que falar, ele tem que confessar com a boca. Se com a boca me confessares e tal, é com a boca. É pela boca que a Bíblia Sagrada diz que o poder da morte e da vida está no poder da língua. O poder da morte e da vida está no poder da língua. Então, na hora da intercessão, você vai estar trazendo vida para si. Na hora que você se arrepende, na hora que você confessa e tudo, pela sua boca. E aí o intercessor, qual é o papel dele? De concordar. Senhor, ele terminou de se arrepender, de confessar, eu concordo que ele está perdoado, eu concordo que ele acabou de se desligar do reino das trevas, eu concordo, Senhor, eu concordo com essa oração dele, eu concordo que ele está ligado ao reino da luz. O intercessor, a parte dele é a parte da concordância. Ele é a figura que vai dar vida à missão de Mateus 18 a 20. O que está escrito lá de Mateus 18? É a parte do desligamento, né? Mateus 18, de 18 a 20. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós, melhor dizendo, se dois dentre vós, sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Vocês estão me entendendo por que eu não posso fazer o processo de libertação sozinho? Eu tenho que ter alguém que, se tiver dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, eu vou estar concordando que eu rejeito o diabo, eu renuncio às obras das trevas, eu renuncio a macumbaria na minha vida, eu renuncio o poder dos demônios, eu renuncio todo o pacto, eu repreendo, eu rejeito, eu desfaço, eu rasgo. Agora, toda a procuração que o diabo tinha de legalidade na minha vida, eu rasgo. Aí vem o intercessor que está com você, eu concordo que está sendo rasgado, eu concordo que essa rejeição, eu concordo. E a Bíblia diz que tudo aquilo que vocês concordarem será concordado nos céus. Será concedida, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Muito bem. Vamos seguir aqui. Aí tem mais um detalhe. Qual é o outro papel do intercessor? Se for de presbítero para cima, ele vai cumprir o tópico de número 5, que jazinho eu vou falar com você, que é a ministração de uma Santa Ceia para todos os que estiverem ali no ato da libertação. Não vou falar agora sobre essa Santa Ceia, eu falo jazinho quando chegar no tópico dela, tá bom? Mas esse ministro, se tiver, Pastor Eduardo, não arrumei ninguém de presbítero acima. Calma, eu vou te falar o que você vai fazer no próximo tópico, quando chegar lá. 4. Isso tudo eu estou falando das etapas que antecedem ao dia da libertação. Vocês estão me entendendo? Eu falei aqui sobre o reconhecimento de necessidade, é antes. O mapeamento é antes. A escolha do intercessor é antes, até porque o intercessor vai ter que estar junto com você nesse próximo tópico que vai ter agora, que é a parte que eu chamo eles de o poder gêmeos siameses da libertação. Alguém pode me dizer qual é esse poder? O poder gêmeos siameses, aquele que não desgruda da libertação. Alguém tem uma ideia? Chuta aí. Eita, esse aí acertou no alvo. Oração e jejum. Eu chamo eles sempre trabalham em conjunto, nunca trabalham sozinho. Oração e jejum. Até que a oração você pode trabalhar sozinho, mas como você tem que jejuar, não existe jejum sem oração. Então, qual é o próximo tópico? Você vai regar esse processo de libertação com jejum. Irmão, se você soubesse o poder que o jejum tem,
O crente normalmente, eu não vou entrar aqui, só vou dar uma pincelada rápida. Eu não vou entrar aqui nesse mérito porque eu fico 2 horas aqui só falando sobre oração e jejum. A oração, a ideia principal da oração, ela não é ser um canal para você pedir coisas. Não é. Você pede coisas por meio de ofertas. Explico depois em qualquer outro momento, quando eu falar sobre outras coisas. Você faz os seus pedidos por meio de ofertas. É a forma mais eficaz de você receber os pedidos que você quer. Dê uma oferta e antes de dar aquela oferta, você diga para Deus o que é que você quer, porque a oferta é semente. Ninguém joga semente no chão se ele não quiser colher. Isso é um assunto, pensa nisso. Mais para frente, quem sabe um dia eu ministro aí, não agora. E a oração? A oração foi feita como canal de comunhão. Canal de comunhão. Todas as vezes que você vai para a oração, é para você se aproximar de Deus. Pastor, e para eu fazer batalha espiritual? Você une a oração, o jejum. O jejum é a arma mais poderosa que existe para destruir, com principados e potestades, para destruir e tirar as forças de Satanás. Quando você estiver em processo de libertação, você tem que colocar jejum. Muitas pessoas jejuaram por mim, muitas. Eu estive um tempo distanciado dos caminhos do Senhor, mesmo depois de ser pastor de igreja, e não vou entrar no mérito do meu testemunho agora. Uma das pessoas que oraram e intercederam por mim, na verdade 2, estão aqui na sala. Uma delas é minha irmã, fez campanha de Daniel, de 21 dias de jejum e oração por mim, e aí Deus fez uma obra na minha vida, e também minha mãe na fé. A pessoa que me ganhou para Jesus está aqui na sala, que é a pastora Ediva. Dá um oi aí, Ediva. Já foi minha cunhada, e foi não, né? A gente considera até a data de hoje. Meu irmãozinho partiu para a eternidade, e ela está aí. Não sei se tem som ou não, mas está aí na sala. São pessoas que oraram e jejuaram por mim. São pessoas que oraram e jejuaram quando eu nem era crente, há quase 40 anos atrás, quando a pastora Ediva, que na época nem era pastora, falou de Jesus Cristo por mim. Há um poder extraordinário no jejum. Leiam o livro O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Ele tem, inclusive em PDF. Nega, se você me lembrar, me lembra aí que eu vou colocar ele aí no nosso grupo aqui do Telegram. Eu vou colocar ele aí. O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Leia esse livro, irmão, é extraordinário. Foi o livro que eu indiquei ontem para a psicóloga que está aqui. Então você vai regar com jejum e oração. O que é jejum? A abstinência de alimentação. Ah, pastor Eduardo, eu fiz um jejum, eu vou fazer um jejum de televisão. Irmão, você tem que fazer um jejum eterno de televisão. Faça um jejum eterno. Ah, eu vou fazer um jejum de não tomar Coca-Cola e tal. Faça eterno. Não inventa besteira, não. Ele vai, eu vou fazer um jejum de ficar 7 dias sem tomar banho. Ah, catinguento. Para com essa bobagem. Jejum é a abstinência de alimentação. A abstinência de alimentação. O que você tem que fazer? Você vai ficar conforme o que Deus te orientar. Você vai jejuar até meio-dia? É alimento e água. Não toma água até meio-dia. Ninguém vai morrer porque se não comer e nem beber até meio-dia. Ah, é até um pouco mais tarde. Ah, pastor, até um pouco mais tarde, já pode tomar ali alguns goles de água e tal. E aí você vai fazer isso durante alguns dias. Quantos dias, pastor Eduardo? Não sei, depende. Eu estou pedindo para você pedir orientação ao Espírito de Deus. Pelo Lucas eu fiz 21 dias. Por outras pessoas, orei e jejuei durante 3 dias. Teve outros que eu jejuei 1 dia. Teve gente que eu jejuei 7 dias. Toda vez. E teve outros que eu, em particular, não jejuei. Mas a pessoa que quer jejuar, pastor, eu não estou em condição de jejuar. Um intercessor pelo menos tem que jejuar. É bom. Teve pessoas que eu nunca jejuei especificamente, mas eu já vinha num processo de jejum. Entendeu? Então é importante você colocar o jejum. E esse horário vai depender de você. Volto a dizer, a pessoa que está sendo atendida, se ela não tiver condições, porque tem pessoas que não têm condições, pelo menos o intercessor tem que interceder. Ah, eu posso conseguir mais gente, mesmo pessoas que não vão participar da intercessão, quanto mais jejum, melhor. Não tem limitação de número de pessoas, não. Ah, eu marquei para poder, daqui, sei lá, dia 15 de outubro, eu vou
parar para poder passar por esse processo de libertação? Quantas pessoas? O que você conseguir. Alimente esse processo com jejum. Você já vai chegar lá no dia do confronto, já com grande parte da batalha ganha, tá bom? Vamos partir agora para as etapas, que é o dia do confronto. Você marcou o dia de você confrontar o inimigo que tá na sua vida, que está perturbando, que vem perturbando gerações, perturbando família, perturbando filhos, perturbando não sei o quê. O que você vai fazer? Vou repetir, eu falei que eu ia repetir várias vezes. Todo o processo, ele é feito por meio da boca. Boca. Não existe esse negócio do libertador ir lá e orar e fazer o trabalho por você. É a pessoa que auto se liberta. É ela. É ela que auto se liberta. Então, meu irmão, o que você vai fazer? Você vai... Porque o Provérbio 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Todo esse processo é feito pelos seus lábios, porque é ele quem vai ler o pacto. Eu vou falar sobre o pacto, sobre a aliança agora. É a pessoa que vai ler, é ele que vai orar, ele vai ler e vai assinar essa aliança que ele vai fazer com o Senhor. É ele que vai orar, é ele quem vai confessar e se arrepender, é ele quem vai se desligar ou ligar. E principalmente é ele quem vai confrontar os demônios. Ele vai rejeitar, renunciar, expulsar, rasgar toda a legalidade, fechar toda a porta na cara de Satanás. É ele em todo momento usando o poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus e declarando a palavra de Deus. É a pessoa que está sofrendo que tem que fazer isso. É por isso que eu ministrei ontem dizendo aos irmãos para não ter aquela postura de entrega. Porque não tem ninguém, porque assim, pastor, minha vida, não sei o quê. Larga disso. Você vai ter que encontrar força na fraqueza, pele por pele, o que não dará ao homem tudo o que tem pela sua própria vida. Quem disse isso? O próprio Satanás. Está registrado lá em Jó 2,4. Então, nós temos que fazer de um tudo para poder, sim, fazer todo esse processo de libertação por nós mesmos. Vamos entrar num assunto que é... Algumas pessoas, eu não acredito que isso aqui é polêmica, até porque é a primeira vez que eu estou passando isso aqui. Se tiver polêmica, vai sair agora, porque isso aqui foi algo que Deus me deu. Presta bastante atenção, eu vou recapitular rapidamente. Rapidamente. A irmã Lúcia, não era nem para ter falado o nome dela, mas ela já me autorizou várias vezes, mas a mulher que eu usei lá, o nome dela é Lúcia. Depois de quase 3 meses que nós fizemos naquele processo, que eu aprendi tudo que tinha aprendido, que eu cheguei no final das minhas forças, eu vou mandar essa mulher pro hospício, porque até a data de hoje eu não estou conseguindo mais dormir, eles não deixam eu dormir, vai acabar matando algum crente, eu vou parar na cadeia, essa mulher vai pro hospício hoje, eu sei que não é loucura, é o demônio e tal, mas já que o senhor não quer, aí Deus falou comigo, ela chegou nisso, como? Eu falei, por meio dos pactos que ela fez com os demônios. Aí Deus falou comigo, faça ela fazer comigo um pacto de vida ou morte. Eu falei, como assim? E aí Deus foi e colocou na minha mente, me deu um texto que é mais ou menos assim. Amanhã eu vou colocar uns modelos de pactos aqui para vocês. Mais ou menos como Jesus me orientou. Eu, fulano de tal, declaro que a minha vida pertence ao Senhor Jesus de Nazaré e que eu aceitei voluntariamente e que eu estou arrependido e tal por todos os atos pecaminosos que eu já fiz, pelos pactos que eu fiz com o diabo, com tudo aquilo, pelos atos pecaminosos que eu pratiquei, tal. Eu estou arrependido e eu quero declarar agora que eu não pertenço a Satanás e os seus demônios, eu não pertenço, eu declaro que eles estão repreendidos, rejeitados, anulados, expulsos, rasgados, manietados, amarrados, expulsos da minha vida, das áreas da minha vida e tal. Eu declaro que hoje eu pertenço a Jesus e toda a minha vida, meu corpo, minha alma e meu espírito pertence a Jesus de Nazaré. A Ele eu dou a liberdade dele me dar vida ou morte. É dado a Ele. E se porventura Ele vê que eu vou me desviar, Ele tem autoridade para me matar antes e me levar para o céu e não deixar eu ir para o inferno. Eu selo este pacto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, com o óleo do Espírito Santo de Deus, pela palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Salmo de número 50, versículo 5, tem um versículo lá na revista Almeida Corrigida e Atualizada, ele fala aliança, e na King James, na revista atualizada da King James, ele diz assim: reuni comigo os meus fiéis que selaram pacto comigo por meio de sacrifícios.
que selaram pacto comigo. Este assunto é bíblico. Selaram um pacto comigo. Quando Deus falou comigo, faça a minha serva fazer um pacto de vida ou morte comigo, eu peguei esse texto, redi, ela estava manifestada, eu redigi, e aí eu falei para ela, falou assim, eu não vou fazer porque Jesus vai me matar. Eu falei, não, quem vai te matar não é Jesus Cristo, quem vai te matar é esse demônio. Quem é? Então, aí ela descobriu que ela tinha feito, ali veio à tona, porque eles tinham bloqueado a mente dela, veio à tona que ela tinha feito um assentamento para Egum. Naquele assentamento tinha um alguidar que tinha um pedaço de cabelo dela, o sangue dela, uma joia de ouro, e tinha uma reza lá dizendo, a minha alma estará eternamente presa aqui nesse assentamento. Colocou uma tela, colocou concreto, fincou os punhos dela, colocou, do molde dos punhos dela, colocou uma corrente de um bracelete de um lado e do outro e uma corrente, dizendo que a alma dela estava eternamente presa àquele lugar. E aí, por meio do pacto que ela fez, foi quebrado. E naquele dia, depois de quase 3 meses, aquela mulher ficou liberta, e eu pude, depois de 3 dias, ainda deixei ela lá pra gente terminar de fazer uma limpeza espiritual completa, e ela pôde ir para casa, e eu aprendi isso. Os anos se passaram. Quando eu estava retornando às atividades, eu preciso abrir um parêntese aqui. Eu nunca me desviei do Senhor, eu nunca declarei que eu fui desviado. Todas as pessoas que me encontraram, quem é você? Eu sou evangélico, Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu só estava emburrado com a igreja e com tudo, fiquei um tempo afastado das atividades da igreja. Mas, consequentemente, eu acabei esfriando e cometi muitas coisas. Quando eu estava voltando, eu falei para Jesus. Um dia, eu falei para Jesus, naquela madrugada, lembra que eu falei que eu acordei e tinha um urubu em pé, bem no meu travesseiro? E falei com a minha irmã, hoje é dia de guerra, de batalha. Naquele dia eu fui diante de Deus, em oração. Depois que nós terminamos a oração, eu continuei diante de Deus. Eu falei assim, Deus, e aí? Eu voltei a pregar, estou fazendo a tua palavra, e aí o Senhor, a minha vida vai continuar da mesma forma? Porque depois que o meu casamento acabou, foi uma luta, a igreja fechou as portas, eu pregava para cima e para baixo, eles fecharam as portas, e aquilo ali acabou dando uma frieza. Eu falei, Senhor, vai ficar dessa forma? Deus falou comigo assim, tudo que você precisa da minha graça na sua vida. E eu falei, amém, e eu estou disposto a te dar. Quando eles olharem você abrindo a boca, eles não vão olhar para as tuas fraquezas, eles vão olhar para o meu poder na tua vida. E hoje eu sou um homem respeitado para a glória do nome do Senhor Jesus, por causa da unção de Deus na minha vida. E aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, Senhor, e as minhas fraquezas? E tudo aquilo que eu já passei, eu vou ficar, esse negócio de cai, levanta, levanta, cai, levanta. Deus falou assim, lembra, aí Deus me levou lá naqueles anos, lembra daquele pacto que eu te orientei a fazer com a minha serva? Eu falei, lembro. Deus falou comigo, faça tu um comigo também. E aí eu fiz um pacto. Já que estamos falando sobre pacto, deixa eu ler para vocês aqui o meu. Deixa eu ver se esse aqui é o meu ou é o do Lucas. É o meu. Eu coloquei a data hoje, na data tal, eu renovo a minha aliança. Eu uso o nome pacto, irmão, porque, enfim, foi a palavra que Deus colocou, mas até no meu aqui, no meu mesmo eu coloquei aliança. Você use. Falar de aliança, falar de pacto é a mesma coisa. Então, independe. O Lucas ficou meio assim, porque lá na Macumba eles falam de pacto mesmo, né? Mas a gente também fez um pacto de servir ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo falou assim, eu sou escravo de Cristo Jesus. Enfim. Aí disse assim, olha só, o meu. Eu renovo a aliança com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, portanto, declaro diante dos céus e do inferno que Jesus Cristo é meu Senhor, é o meu Salvador, o meu Senhor, o meu guia, o meu mestre, meu proprietário exclusivo. Declaro ainda que eu voluntariamente entreguei minha vida a Jesus Cristo em 11 de novembro de 1986. Portanto, todo o meu corpo, minha alma e meu espírito pertencem exclusivamente ao reino dos céus. Jesus Cristo tem total autoridade de fazer da minha vida o que Ele bem quiser e assim o desejar. Inclusive, retirar o meu fôlego de vida caso Ele perceba que eu me desviarei dos seus caminhos. Declaro a Satanás, seus demônios e a todo mundo das trevas que eu não pertenço a vocês, eu não vou servi-los. Declaro em nome de Jesus, pela autoridade do sangue de Jesus, que vocês estão proibidos de se aproximarem de mim, de tocarem na minha vida, nem vocês, nem qualquer instrumento usado pelas trevas, porque eu pertenço ao reino dos céus. Sendo assim, eu renuncio a tudo na minha vida que pertence a vocês e eu desligo a minha vida do reino das trevas. Declaro que eu, Eduardo Aristônio Ramos de Souza, sou abençoado, aceito, sou adorador, aprovado, capacitado, cheio do Espírito Santo, completo, confiante, determinado, disciplinado, focado, equipado, espada de Deus, livre, liberto, motivado, perdoado, preparado, próximo, qualificado, resgatado, saudável, seguro, talentoso, ungido, usado por Deus, valioso. Sou tudo aquilo para o qual Jesus me forjou.
Eu selo esta aliança, este pacto com o sangue de Jesus, que purifica, que simboliza a purificação, libertação e proteção. Selo com o poder da palavra de Deus, simbolizada na Bíblia Sagrada. Selo com o óleo consagrado, que simboliza o próprio Espírito Santo com a sua unção. E selo com o meu próprio sangue, que simboliza a plenitude da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu assinei isso aqui. Assinei e mais 3 pessoas assinaram. Eu pastoreei 3 igrejas até a data de hoje. Eu peguei um membro de cada igreja que eu pastoreei e eles assinaram aqui junto comigo este pacto. Aqui está o meu pacto de vida ou morte com Cristo Jesus, o meu renovo de aliança com Cristo Jesus. Depois que eu fiz isso, irmão, depois que eu fiz isso, a minha vida tomou outro rumo no mundo espiritual. Outro rumo. Aí vamos lá, demos um passo. Este ano eu encontro com Lucas. Lembra que quando eu tratei do problema lá daquele problema espiritual que eu fui e que eu usei esta apostila aqui, esta mesma, só que é uma versão que não tinha sido atualizada como eu atualizei agora. Eu usei essa apostila de libertação, passei uma semana, não estava, foi indo, e aí só no final, lá no final, que Deus me orientou sobre esse pacto, e então ela ficou liberta. E aí eu fui, quando apareceu Lucas, todo aquele envolvimento espiritual, eu fui perguntar para Deus, eu falei, Deus, e aí, como é que eu vou fazer? Aí Deus me orientou, mostrou o seguinte, falou assim, olha, com ela foi no final, com você, agora anos e anos de crente, você está no final. Quando você entrar numa batalha espiritual por alguém, inicia pelo pacto. Então, a primeira coisa a ser feita que eu faço, obedecendo a voz do Espírito de Deus na minha vida, quando eu sento para poder atender alguém, a primeira coisa que eu faço é fazer a pessoa ler o pacto e assinar esse pacto junto comigo. Essa é a primeira coisa. Aí fiz com o Lucas. Com o Lucas, irmãos, demorou, e aí ficou na rede social. Por que 4 horas? Por que 4 horas? Gente, o povo é tão curioso, eu fico impressionado com a curiosidade do povo. Tem gente que fica anos na igreja. Anos. Eu tô na igreja há 10, 15 anos e ainda tem problema na minha vida. Por quê? Porque nunca fez um negócio certo, organizado, bonitinho, feito com início, meio e fim. Como não fizeram, ficam carregando fardo que não é para ser carregado, peso que não é para ser carregado. Então, na hora que você entrar, pastor, mas aí se o senhor não fizer, eu fico com medo e tal. Para de bobagem, irmão. Na hora que você entrar, você já faz o pacto. A partir daquele momento, se vocês entram na minha rede social, se falar em rede social, você que ainda não entrou lá no YouTube e não assinou lá o sininho, por favor, faça isso, irmão. Isso não é coisa de blogueiro, não. É porque se a gente não tiver um número de pessoas seguindo, eles não deixam você fazer live, não deixam fazer um monte de coisa. E também em rede social, para que o meu material siga e avance, alcance pessoas, eu preciso de gente enganjada. Eu falo uma coisa, vai lá, clica, manda para alguém, comenta. Aí essas redes sociais vão entender que o meu material tem valor e ele vai distribuir para a gente poder alcançar mais pessoas. Então esquece esse negócio de blogueiro, que eu não sou blogueiro não, mas eu preciso das redes sociais seguindo aí para a gente poder alcançar o máximo de pessoa possível. E eu nem sei porque que eu falei de blogueiro. Por que eu falei disso, hein? De rede social? Não, eu falei, vai lá e verifica. Verifica a hora que eu estou expulsando aquele demônio, que era o pior, que ele disse que era Lúcifer, mas não é nada de Lúcifer, tal de Exu Lúcifer. Ele, quando terminou tudo aquilo dali que ele manifestou, ele disse assim, eu vou matar ele hoje. Eu vou matar ele hoje. Aí eu fiz uma pergunta para ele, tá lá, você vai ouvir eu fazendo essa pergunta. Eu fiz uma pergunta para ele. E mesmo depois que ele fez o pacto, você tem autoridade para poder tirar a vida dele? Me responde. Sabe o que ele foi que respondeu? Infelizmente não. Eu não posso mais. Então, quando eu entro num trabalho de libertação, eu já entro primeiro, já jejuei, já ganhei 70% praticamente da guerra. Fiz o pacto, fiz a pessoa assinar o pacto, 90% do serviço já está pronto. Depois o restante é só ali, aquela confirmação e etc. Foram 4 horas, não é porque ficou 4 horas manifestado dando trabalho, não. É que você, por exemplo, ele vomitou. Eu tenho que dar tempo para a pessoa pegar e vomitar. Ontem teve alguém aqui, não sei se a irmã Thaís está aí. Deus fez uma obra, ela pôs para fora uma obra de bruxaria. Ontem na oração que nós fizemos. Então você tem que dar tempo para a pessoa poder vomitar, tirar tudo aquilo que tem no corpo. Tem pessoas que Deus traz à tona, como foi no caso da irmã Lúcia, Deus trouxe muita coisa à tona que estava no corpo dela, a agulha, tudo saía do corpo daquela mulher. Meu Deus, a mulher parecia uma lata de lixo ambulante.
saindo. Então você tem que dar um tempo para poder essas manifestações espirituais ter, e leva tempo. Ah, não existe esse negócio. Isso aí é gente preguiçosa. E no meio da igreja tem um monte de pastor preguiçoso. Esses pastores que estão aí dizendo, ah, irmão, aceitou Jesus, tá tudo ok. Em Cristo Jesus já está liberto. Amém? É porque tem preguiça de jejuar e de orar. Tem preguiça de dedicar tempo para as pessoas, para ir lá e ver a pessoa ser liberta. Simplesmente já fala, já está liberta. Se não tá, ainda fica com raiva da pessoa. Eu vou calar minha boca aqui, senão eu acabo falando besteira. Tem um monte de pessoas que não tem a coragem de se dedicar, e aí fica colocando um evangelho mentiroso para as pessoas, dizendo que é só no estalar de dedos. Eu creio no milagre de Deus, creio. Só que eu costumo dizer que os milagres do Senhor, eles não acontecem no automático e sempre. Sempre que Deus faz um milagre, esse milagre é para poder expandir e para poder fazer outras pessoas acreditar. No normal, existe processo. No normal, as pessoas têm que caminhar, carregar sua cruz, enfim. Então, querido, quando nós chegamos lá, praticamente, a gente ganha quase que o total da batalha, fazendo jejum e oração e o pacto. O próximo ato, antes de ir para o confronto ainda, tem mais um ato que eu faço nos meus trabalhos de libertação. Quando eu vou ministrar a libertação, eu ministro uma ceia. Só que eu sou pastor de igreja. Eu tenho autorização pastoral, sacerdotal, para ministrar Santa Ceia. Por que, pastor Eduardo, que você ministra Santa Ceia? Porque Cristo também me ensinou, e na Bíblia Sagrada existe um cabedal de versículo que fala sobre o poder do sangue de Jesus. Eu queria apenas deixar para você um versículo que está em Colossenses. Colossenses capítulo de número 1. Do versículo 13 até o versículo 23, fala da grandeza, do poderio de Deus. Mas eu chamo a sua atenção para o versículo de número 20. Ele diz assim: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O sangue de Jesus é uma moeda de troca. A Bíblia Sagrada lá em Apocalipse diz que Cristo venceu pelo sangue do Cordeiro e pelo seu sangue. Ele comprou pelo sangue, comprou. Quando você vai a um mercado, você leva uma moeda. Moeda é o papel. Você leva um dinheiro, que é a moeda do seu país, para você trocar por alguma coisa. Quando você compra, você está trocando, você entrega algo em troca de outra coisa. Então, o sangue de Cristo, ela é uma moeda de troca. Você passa o sangue para lá e traz vidas para cá. E aqui pelo sangue, por meio dele, reconciliou consigo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus, inclusive nos céus. Muitas pessoas acham que o pecado iniciou aqui na terra, e não iniciou. O pecado iniciou no céu. Não foi no Jardim do Éden com Adão e Eva? Não. Foi no céu com Lúcifer e os seus asseclas que se levantaram contra Deus. A rebelião começou no céu, não começou na terra. E rebelião é pecado. Mas o sangue de Cristo reconciliou consigo todas as coisas na terra e no céu. Então, quando que isso se despertou comigo? Quando eu dei a Santa Ceia para a irmã Lúcia, e na hora que ela tomou a Santa Ceia, uma agulha imensa, veio parar na garganta dela, que foi aquele que eu expulsei com a orientação do Espírito Santo. Eu dei um murro nas costas dela e a agulha pulou dentro do balde, uma agulha imensa. No dia seguinte ela estava, tem um choque aqui, um choque. Aí eu lembrei do sangue, eu lembrei do suco da Santa Ceia, do vinho. Falei assim, Rosângela, que morava lá no fundo dela, era zeladora da igreja lá, mas o marido, Rangel. Rosângela, sobrou o suco da Santa Ceia aí? Ela falou, sobrou, pastor. Falei, traz aqui comigo. Na hora que eu falei, traz aqui comigo. Não. Falei, Satanás, desgracento. Você vai ver agora. E aí nós passamos onde que estava dando choque na barriga dela e tal. Eu falei para as irmãs, para as obreiras, passa aqui na barriga dela isso aí. Ungi a cara dela, ungi tudo. E tal, passou. E nós fomos orar, os demônios manifestando. Daqui a pouco, quando eu expulsei, ela passou a mão furando. Falei, levanta a blusa dela aí. Vê o que aconteceu, que furou o dedo dela. Irmão, a barriga dela estava cravada de agulha. As agulhas vieram tudo lá de dentro para fora. Um monte. Eu tive que tirar no alicate. E cada agulha daquela manifestava um demônio. Eu expulsava o demônio e a agulha saía. Pegava na agulha, manifestava o demônio. Eu expulsava a agulha e saía. A agulha que estava atravessada no umbigo dela, eu tive que pegar o alicate, empurra para um lado e puxa para o outro com aquele demônio. Na hora que terminou, aquele processo foi ganho. E aí, o Espírito de Deus me orientou a ministrar uma Santa Ceia. Pastor Eduardo, e se eu não conseguir nenhum obreiro?
Você é membro do corpo de Cristo. É membro do corpo de Cristo. O que eu oriento você? Participe de uma ceia. E pega um cálice da Santa Ceia. Toma um pouquinho para você poder participar da ceia e reserva um pouco e guarda ele para o dia da sua libertação. Tem que ser o suco da Santa Ceia porque ele simboliza o sangue de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Muito bem. Com isso, jejum, pacto e o sangue de Jesus, 99% do trabalho de libertação está praticamente ganho. Qual é a próxima etapa? Após disso, vem as duas etapas, que é a parte do arrependimento e da confissão. Isso aqui eu vou passar bem rápido, irmãos. Por quê? Porque eu venho falando disso já desde segunda-feira. Depois eu vou entregar para vocês, mas vocês já sabem. A parte do arrependimento e da confissão, eu só preciso me deter um pouco no arrependimento aqui. O arrependimento, irmão, você vai falar com a boca. E não é aquele negócio feito mecanicamente, não. Você tem que fazer Cristo entender que aqueles atos que você praticou, aquilo feriu o Espírito de Deus. Nós vamos tratar aqui, nessas apostilas, da parte da sua vida íntima. Você deitou com gente fora do casamento, teve lascívia, problema de pornografia, ou as fraquezas da área da carnalidade, a fofoca, o roubo. Deus vai trazer à tona a vocês até coisas pequenas. Quer que eu conte um testemunho para vocês que aconteceu esse ano aqui comigo? Eu estou num processo na minha vida que Deus não deixa nem mínimos detalhes passar na minha vida sem que Ele não venha e me confronte. Eu aqui nos Estados Unidos fui ao Walmart com a minha irmã. Recentemente fomos fazer umas compras. Passamos lá na parte, a gente ia comprar frutas e verduras. E aí, na hora que eu chego na parte de frutas, eu amo as uvas daqui. Irmãos, uva no Brasil é gostosa, mas eu gosto daqui, desculpa. É umas uvas que, meu Deus, primeiro que não tem caroço, e é umas uvas que é quase uns morangos, umas piche grandes. E doce, gostosa demais. Eu gosto mais da verde. A verdinha, ela tá... Mas cheguei lá, tava mexida já, não tinha mais sacos. Os sacos que tinha tava mexida, sabe aquele resto de xepa? Já não tinha mais. E aí eu falei, não vai dar pra levar, porque eu não vou pagar, tá tudo aqui. Esse aqui eles pegaram tipo de um saco, passaram por outro e tal, e deixou só o resto. Só que o bonito aqui foi lá e pegou 2 uvas. E aí esfregou na mão, limpei a uva na mão e pá pra dentro e comi as uvas. Aí a minha irmã me repreendeu, mas repreendeu porque eu tinha comido sem lavar. Eca, você tá colocando esse negócio ainda mais aqui, sem lavar? E eu ainda usei a Bíblia Sagrada. Bonito aqui, falei, não, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, e tal, não sei o que e tal. Aí vim pra casa, nada na minha consciência latejar, vim, de madrugada levanto pra orar. Na hora que eu tô orando, no meio da oração, vem o Espírito Santo e me faz uma pergunta, e disse assim, você não sabe que aquilo que você fez hoje lá no mercado é pecado? E eu, uau, é pecado. Então, o que eu fiz? Passei aquele meu pecado por um processo de libertação. Me arrependi, chorei mesmo. Falei, meu Deus, é verdade. Senhor, aí Deus me levou lá na minha infância, quando minha mãe me levava a gente num mercado. Naquele mercado, a gente morava na Ceilândia, numa pobreza danada. A gente era pobre de maré. Uma pobreza sem fim. Minha mãe fazia compra uma vez por mês. Na década de 80, aquela inflação, a maioria de vocês não eram vivos. Uma inflação danada, a gente precisava comprar uma vez por mês. E não podia comprar tudo, comprava o básico, o basicão, arroz por mês inteiro, feijão por mês inteiro, café por mês inteiro, farinha por mês inteiro, cuscuz por mês inteiro. Só aquela coisa mesmo que era o básico. E algumas besteirinhas que já acabavam na primeira semana. O restante era muito ovo e arroz e feijão, uma carne que naquela época nem geladeira a gente tinha. Cozinhavam as carnes, colocavam na banha de porco e tal. E aí minha mãe levava e falava assim, naquela época ninguém de nós era crente. Falava assim, olha, aproveita e come tudo que vocês puderem aí, tá? Porque a mãe não dá conta de comprar tudo. E até a data de hoje, alguém me convida para ir pro mercado. Vamos passar uma tarde no mercado? Eu vou, com maior alegria. Maior alegria. Lembrando da época de pobreza. Irmão, eu detesto ir em mercado. Eu gosto. Chego lá, fico olhando, ando, vou no mercado, demora até. Olha, não tem problema nenhum em mercado para mim. Coisas lá da pobreza da minha infância. Então lá a gente furava as coisas, tomava. Ela falava, não deixa ninguém ver. E tal. E isso eu carreguei até o ano passado. Vocês acreditam? Não tô dizendo que toda vez que eu ia no mercado eu fazia isso.
Mas na hora em que aconteceu isso, Deus me levou na minha infância, e aí eu fui pedir perdão para Deus lá da minha infância para cá, pelas vezes que eu fui, tem um pacote aqui aberto, colocava na boca, e não sei o quê. Isso tudo abre legalidades para o diabo. Pastor, bonito para você. É bonito para mim mesmo, irmão. Bonito. Só que agora eu tô salvo, liberto, ensinando aqui para vocês. E é capaz que tem um monte de bonito e bonita aí que fazer a mesma coisa, hein? Vamos lá, consertar com Deus. É a hora em que o Senhor vai te levar em vários pontos, mínimos detalhes. E, irmão, eu costumo dizer, não deixe nenhuma unha com Satanás, nenhuma unha, para ele não te acusar de absolutamente nada. Não deixe nenhuma unha com ele. E aí o que você vai fazer? Você vai se arrepender, chora, se possível for. Não veio lágrima, mas deixa Deus saber que você se entristeceu, porque aqueles pecados entristecem o Espírito Santo. Se arrependeu, a partir do arrependimento você tem um perdão. Arrependei-vos e tal, e recebei o perdão dos vossos pecados. É o que a Bíblia Sagrada diz em Atos 2 e Atos 3. Não vou lembrar dos versículos agora, mas está aqui anotado, depois vocês deem uma olhada. O arrependimento. E a confissão é o que tira a legalidade. Lembra lá de Tiago 5, que eu mostrei para vocês? Estava orando, chama os presbíteros, está doente e tal, ponto e vírgula. Aí ele começa a tratar de um outro tipo de enfermidade, que é a enfermidade da alma. Então passou disso aqui, é aquela hora que você vai pegar aqui a ficha e você vai pegar ponto por ponto, ponto por ponto. Relacionamento com seus pais, costumou falar mal do pai, espraguejar o pai. Irmão, tem gente que tem perdido a vida. Nós estamos numa geração que muitas mães têm sepultado filhos. Muitas mães têm sepultado filhos, muitos pais têm sepultado filhos. Por quê? Porque tem uma maldição. Para quem não honra pai e filho, não prospera e não tem longevidade de vida. Se tem longevidade, não prospera. Se prospera, não tem longevidade de vida. E às vezes não tem nenhuma coisa nem outra. Se tem uma, falta outra. E o que adianta você prosperar e morrer cedo? Porque, infelizmente, o meu irmão mais velho faleceu muito cedo, mas eu me lembro de uma época em que ele desonrou muito pai e mãe. Desonrou tanto meu pai quanto minha mãe, muito nervoso e tudo. Faleceu antes dos 60 anos de idade, 50 e poucos anos. Um dia orando, perguntando a Deus e tal. Deus me trouxe a esse esclarecimento. Houve uma situação de desonra. Então, irmão, tudo isso vai estar aqui. O que você vai pegar? Na hora da confissão, presta atenção no que eu vou lhe falar. Você vai confessar no varejo e não no atacado. Eis, meu Deus e meu Pai, que eu pequei. O Senhor sabe todos os pecados que eu já cometi e estou arrependido. Não, Senhor, você vai dar nome ao pecado. Você não precisa entrar no mérito. Por exemplo, vai chegar a hora aqui dos pecados pessoais. Na hora dos pecados pessoais, você não vai dizer, Senhor, olha, eu estou aqui confessando que eu me deitei com a fulana ou com o fulano de tal, e aí eu fiz isso, fiz aquilo, fiz mais não sei o que e tal. Você não vai entrar nesses detalhes. Tem gente ao redor. Você vai confessar o nome do pecado. Senhor, eu estou aqui arrependido, estou confessando que eu pratiquei lascívia, eu adulterei, eu forniquei, eu pratiquei atos sexual fora do casamento e tal. Deu nome. O ideal é na sua lista aqui, você colocar a lista das pessoas. Não vou lembrar de todo mundo. Não lembrou, na hora H. Só não faça confissão no atacado. Todos os meus pecados sexuais eu confesso ao Senhor. Não. Você cometeu, foi no varejo. E é no varejo que você vai colocar diante de Deus. Pastor Eduardo, mas eu já confessei para o meu pastor. Aqui tem um erro. Quando o assunto é libertação, você confessou para o seu pastor, mas e você se arrependeu? Arrependi, tanto é verdade que eu confessei. Amém. Então você arrependeu e confessou. Terminou de confessar, o que você fez? Você se desligou do reino das trevas? Não, eu só confessei para o meu pastor. A gente fez uma oração lá, mas desligou? Expulsou o demônio? Rejeitou as consequências? Não. Então o seu processo ficou incompleto. Ligou a sua área, porque se são áreas, por exemplo, você confessou, você se deitou com alguém fora da bênção matrimonial. Sabe o que aconteceu? Houve ligação de alma entre você e aquela pessoa. Tem pedaços da sua vida espiritual na vida daquela pessoa, tem pedaços da vida espiritual daquela pessoa em você. Se ele é um endemoniado, passou de um lado para o outro, abriu portais para que os demônios que estão na vida dele ou dela entrassem em você, e de você para ela e tal. O que você vai fazer? Você vai se arrepender e confessar. E depois você vai desligar a sua alma. Senhor, eu estou arrependido e agora eu recebo. Tem que declarar que você está perdoado. A partir do momento que você se arrepende, Deus te perdoou. A partir do momento que você confessa, as legalidades do diabo perdeu força. Aí agora, com ele perdendo força, é a hora de você expulsar. Você vai desligar, vai rejeitar a minha vida sexual, a minha vida íntima, a minha vida sentimental. Eu desligo a minha alma da alma daquela pessoa.
Eu me desligo, eu libero essa pessoa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu me desligo do reino das trevas e ligo a minha vida sexual, a minha vida sentimental, a minha vida emocional, a minha vida espiritual no reino da luz. Ponto. Passou isso aqui? Passou. Esquece, irmão. Tá? O processo de libertação está completo. Passa para o próximo passo. Existem 3 coisas principais que tem num processo de libertação. Você vai passar, não nessa ordem específica, tanto faz ser o primeiro ou o seguinte, mas necessariamente você tem que lidar com as heranças espirituais dos antepassados, heranças espirituais. O que vai acontecer? Você não sabe o que a sua tataravó fez. Você não sabe. Você não sabe se a sua tataravó abortou, ou se a sua bisavó, ou se a sua avó. Às vezes você sabe da sua mãe, etc. Você não sabe. Você não sabe se houve gente ladrão da sua linhagem de tataravó para cá. Você não sabe se teve gente que era assassino, que derramou sangue. Você não sabe se tinha gente que roubava. Você não sabe. Sabe o que você faz? Junta tudo isso aí e você vai confessando por pecados. Se arrepende por eles. Confessa, mas já morreu. Se arrepende mesmo. E aí, nesse momento, você vai desligar a sua vida e as consequências da sua vida dos pecados dos seus antepassados. Você vai desligar e você vai dizer para Satanás: eu não aceito que essas linhas de maldições, enfermidades, se teve alguém lá na sua linhagem que praticava ocultismo, se era feiticeiro, se não sei o quê, isso vai passando. Mesmo que você se tornou crente, mesmo que os outros não praticaram, as maldições vão vindo para a família. Aí tem um monte de gente com enfermidade do pescoço para cima. Por quê? Porque quem pratica ocultismo, feitiçaria, tem doenças. Eu disse uma lista delas ontem. Tem doença. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer: eu vou interromper essas maldições agora. É a hora que você está desligando isso do mundo das trevas. Eu vou interromper agora. E você vai dizer que você não aceita na sua descendência, nos seus filhos. Ah, não tenho filho ainda. Então você vai dizer: nos meus filhos que nascerão, eu não aceito a minha descendência. Essas maldições eu vou interromper agora. E como que eu sei? Se você não sabe, não precisa saber. No meio das dúvidas, oração não tem contraindicação. Faça. E aí você sabe, na sua família tem gente que vive se divorciando. Ah, minha avó era separada, meu avô separado, minha mãe era separada e tal, meu bisavô, minhas tias, meus irmãos e tudo. Você vai romper isso na sua vida. Eu estou falando de cadeia de autoridade, tá? Tataravô, bisavô, avó, mãe, pai, você. Ah, e o seu irmão? O seu irmão, quem tem autoridade para fazer? A sua mãe. Ah, não tem. Então ensina para ele poder fazer. Ah, eu vou fazer pela minha família toda. Você só faz em quem tem cadeia de autoridade. Tanto de descendência quanto de ascendência. Estão me entendendo? Você não faz desligamento de alma pela tua irmã. Você não faz desligamento de antepassados pelos teus irmãos. Você faz do que veio dos seus antepassados que teve autoridade sobre você e na sua descendência. Está entendido? Então vamos lá. O próximo passo. No mesmo momento, você vai fazer por blocos, tá? Aqui tudo separado por bloco. Você fez aquele momento de renúncia, de ligação por conta dos seus antepassados, você liga aquilo ao reino da luz. Senhor, isso que eu expulsei agora, essa parte da minha vida espiritual, da minha descendência, eu ligo minha família, meus filhos, eu ligo o meu casamento, o meu relacionamento, a minha saúde, eu ligo tudo isso ao reino da luz. Liga. E o intercessor confirmando com você, o intercessor concordando com você, o intercessor concordando com você. Tá entendido, irmãos? E isso aí vai. Eu falei que pelo menos 3 coisas. Você vai desligar as heranças espirituais, você vai desligar os envolvimentos que você teve com o mundo espiritual, e aqui entra os envolvimentos que você teve na Igreja Católica, se você andou pela macumba, se alguém fez alguma coisa com você, envolvimento espiritual. Isso aqui é o seu papel. Tem que ter. E tem aqui, tem um momento que você vai fazer isso. E por fim, você vai fazer o arrependimento e a confissão, e os desligamentos, e o ligamento relacionado aos seus pecados pessoais. Pecados. Aí tem outras áreas aqui que é, que tipo de enfermidade? Isso aqui você não vai confessar pecado. A enfermidade é uma consequência. Então, você já se desligou. A sua descendência. Você já fez o desligamento de qualquer maldição de sua descendência. Você já confessou os seus pecados e já fez o desligamento de todas as obras das trevas do que veio por meio dos seus pecados. Você já fez por meio dos envolvimentos espirituais que você teve. Agora, as enfermidades, você vai citá-las e você vai desligar. Eu tenho depressão, eu tenho insônia, tenho tudo. Vai dizer uma por uma. Se desliga dela, expulsa, rejeita. Deus vai te dar palavras na hora. Você expulsa, rejeita tudo isso e depois você liga a sua saúde
ao reino das trevas, ao reino da luz. Perdão. Amém, irmãos? Muito bem. Terminou esse processo, você vai encher a casa. Por causa daquele versículo que diz que quando um demônio sai, a casa não pode estar vazia. Aí você vai encher. Você vai ver um vídeo meu, que na hora que eu terminei de orar pelo Lucas, falei, agora é hora de orar para você ser batizado com o Espírito Santo. Orei, Jesus batizou ele com o Espírito Santo na hora e nós terminamos o processo dele com o Lucas falando em línguas estranhas, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Aí você vai, pastor, eu já sou batizado com o Espírito Santo. Então, terminou esse processo, você vai determinar um período de tempo ali falando línguas estranhas, enche de Deus, vai encher do Espírito Santo, convida o Espírito Santo, entroniza o Espírito Santo e você vai se encher. Pede para encher todas as áreas, tudo dele. Você não pode manter a casa, sair de lá com a casa vazia. Ela tem que estar cheia do Espírito de Deus. Amém? Estude sobre línguas estranhas. Línguas estranhas é uma das maiores autoridades que o crente tem. É um dos dons principais que Deus deu ao cristão. É o ato de você ser batizado com o Espírito Santo e falar na língua dos anjos. Nesse momento, o Espírito de Deus intercede por você. Todas as vezes que você está falando línguas estranhas, eu não vou entrar nesse mérito, que eu passo horas falando sobre isso. Mas eu, quando estou aqui sozinho, eu estou falando línguas estranhas, eu vou tomar banho, eu falo línguas estranhas, eu deito, terminei a minha oração, eu durmo falando línguas estranhas, até que eu pego no sono, paro de falar. Não sei se é minha cunhada, mas a minha irmã vai lembrar que quando eu era assim que eu aceitei Jesus, é que eu fiquei doido para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Tinha hora que eu dormia, pegava no sono, e eu dormindo eu falava em línguas estranhas. Até dormindo. Eu já fui pego falando em línguas estranhas. Estou dirigindo o carro aqui, não tem nada para fazer. Vou falar em línguas estranhas. Vou falando. Ué, pastor, que hora que você fala? Eu falo agora. Agora. Kaualamondô, se ebedécia, canabachuri, que come nabaduri, que calabadoiequé, narabachuriqueia. Pronto, falei. Esse é o único dom que quem tem autoridade sobre ele somos nós. Eu vou profetizar. Se eu for profetizar, eu vou profetizar pela irmã de vermelho que tem uma tochazinha aqui agora. Se eu profetizar agora é da carne, Deus não me deu nenhuma. Agora, há línguas estranhas, quem controla ela sou eu. Por que Deus fez isso? Porque é a hora que o Espírito de Deus intercede diretamente por você. E quase ninguém sabe disso. Não tem. Eu achei que eu tinha que me arrepiar. Só naquela hora que vem o fogo. No fogo você fala também. No arrepio você fala também. Mas tomando banho você também pode falar. Tá sozinho, tá com alguém. Fala em línguas estranhas. Fala, se encha de Deus. Amém, querido? Para finalizar, o número 9 é enchendo a casa. E o número 10, mantendo a casa sempre limpa e cheia. Aí aqui fala de vida cristã. Devocional, leitura da palavra, cotidianamente, ler bons livros. O que mais? Devocional pela manhã. Você tem que ter uma agenda de jejum mensal ou semanal. Uma agenda. De tempo em tempo, faça uma campanha prolongada. Porque o Miguel não faz em campanha nenhuma, faz sozinho, crente. Faz só. Esses dias eu fiz uma campanha de 40 dias de jejum e oração. 40 dias. Jejuando até as 18 horas, de domingo a quarta. E de quarta até sábado, só no líquido. De quarta até sábado eu fiz 4 ou 5 períodos desses, de quarta a sábado. 72 horas direto de jejum. E de domingo a quarta-feira. Por quê? Porque o meu culto era sábado. Então eu tinha que entregar às 18 horas para eu poder dirigir o culto, porque eu não ia pregar com 3 dias de jejum, que eu ia desmaiar. Quem mais fez? Eu fiz só 40 dias. Passei, foi bênção. Eu vi Deus fazer coisas tremendas durante esses 40 dias. Faça a sua campanha. E aí, meu irmão, estude a Bíblia, estude, vida cristã. Isso tudo faz parte de quem aprendeu comigo a libertar-se. É dessa forma que vive o liberte-se. Amém? Com isso, eu encerro a minha palavra, e aqui eu escrevi alguma coisa aqui. Falei, irmãos, ore por mim, pelo meu ministério, preciso replicar isso para milhares de pessoas, preciso de apoio financeiro e espiritual para expandir a minha chamada, o meu ministério. Os recursos são poucos, preciso de pessoas que entendam de tecnologia para administrar essa parte do meu ministério. Hoje eu passei o dia inteiro aqui digitando e tal. O tempo que eu passei em celular não. Aqui, orando, vendo uma coisa, baixa isso, baixa aquilo, e pega aquilo outro, vê lá no CapCut para poder editar vídeo, para poder baixar, porque muita gente, não veio, eu preciso ouvir e tal. Tudo isso eu passei o dia inteiro aqui, inteiro. Eu não tomei banho hoje ainda, não tomei banho. Estou fazendo essa live sem tomar banho porque eu não tive tempo. Agora imagine que esse tempo todinho eu poderia estar estudando, eu poderia estar orando, eu poderia estar, muito embora tudo que eu faço em oração, mas eu poderia estar um tempo mais dedicando à parte espiritual para poder receber revelações de Deus e passar coisas profundas para vocês, estão me entendendo? Então, queridos, por favor, orem e interceda por nós. Eu preciso de gente para que Deus levante pessoas nessa área.
E eu peço que você passe esse conhecimento para o maior número de pessoas, por favor. Passe esse conhecimento para o maior número de pessoas, para que Deus levante um exército de libertadores. E você que está aqui para se libertar, coloque em prática tudo aquilo que eu lhe ministrei. Irmãos, tudo o que eu te ensinei de segunda-feira até hoje é um arsenal atômico no mundo espiritual para destronar o reino das trevas. É um arsenal. Não existe possibilidade de você continuar oprimido, com problema na sua... se você colocar em prática tudo isso que eu te ensinei. Não existe possibilidade. Você pegar o que eu ministrei ontem, as experiências que eu tive, com o que eu estou te ensinando a fazer aqui na prática, não tem como, irmão. Não tem. Você já ganhou a vitória, já está com a vitória em mãos. Amém? Por final, eu disse que... eu até peço para minha irmã pegar aí, pega de novo e publica novamente o meu Pix aí, por gentileza, nega, aí para ir para o início da nossa conversa. Eu fiz isso tudo, irmãos, gratuito. Eu falei que era gratuito? Era, fiz tudo. Eu estou esses 3 dias sem fazer atividade física, parado, sentado aqui. Isso tudo é fruto de muita pesquisa, de investimento, compras de livros, compras de cursos. Eu participo de curso. Eu também tenho hora que eu sento para ser aluno. Tem um investimento. Viver aqui nesta América não é barato, é muito caro. E o meu ministério também vive de contribuições. Você que foi abençoado por essa mentoria e o Espírito de Deus falar ao seu coração para investir no meu ministério, eu ficarei profundamente agradecido. E saiba que cada centavo que você investir no meu ministério será usado com muita seriedade. Não sou, e nem vou falar de absolutamente ninguém, eu apenas estou dizendo que eu não sou aquelas pessoas que vivem para tentar se aproveitar do evangelho para poder arrancar da lã da ovelha. Pastorei a igreja há tantos anos, nunca fiquei rico, nunca aprendi a ganhar dinheiro dos outros, nunca aprendi nem mesmo a pedir dinheiro, nunca. Mais de 30 anos envolvido com igreja, com ministério e tudo que eu dependo, tudo aquilo que eu tenho. Eu fui pregar esses dias numa igreja, que eu sei que a igreja traz pregadores aí do Brasil, investe pesado e tal, e aí eu fui ministrar, e o pastor simplesmente deu 3 tapinhas nas minhas costas e saiu. Deus abençoe, pastor Eduardo, fomos muito abençoados pela sua vida. E saí, ele não me deu oferta nenhuma, e se ele me convidar outra vez eu vou, se me convidar 10 vezes eu vou. E 10 vezes eu não vou falar com ele, nem vou brigar e nem vou jogar piadinha para ele, porque não contribuiu com o meu ministério. Por quê? Foi assim que eu aprendi. De graça recebestes, de graça dai. Mas lembre que pessoas como eu vive, come, se veste, investe em conhecimento para poder te abençoar. Eu tenho certeza que eu falei de coisas aqui que você nunca ouviu. Ah, foi só revelação? Não só revelação, foi investimento também. E quem me conhece mais de perto sabe que eu sou um investidor de missões. Eu ajudo gente no Brasil, eu ajudo missões na Bósnia, eu tenho um missionário que eu mandei ele para o seminário, eu vi o crescimento dele, mandei ele já, o ministério dele é para ganhar muçulmanos, e até a data de hoje eu ajudo o missionário Jorge. Tem o missionário Ricardo e a missionária Patrícia, que é uma missão lá em Moçambique, que ela cuida de cerca de 700 crianças, e mensalmente eu mando ajuda também para ela. Então, a sua oferta no meu ministério, uma parte dela também vai para missões. Vai para missões. Amém, queridos? Ah, pastor, eu vou esperar ter muito para poder mandar para você. Amém, o dia que você tiver muito, pode mandar. Mas pode mandar do pouco também. Eu sou aquele tipo de pessoa que louvo a Deus pelo pouco ou pelo muito que Deus manda para mim. Pastor Eduardo, eu não tenho, estou numa prova financeira, conte com as minhas orações. Deus te abençoe. Amém, queridos? Amém. Muito bem. Queridos, a minha live, infelizmente, não teve condições nenhuma. Deixa eu tirar aqui. Não, antes disso, deixa eu orar, né? Eu iniciei com oração? Iniciei. Deixa eu orar aqui para poder terminar. Você vai ligar com Deus, é aquela oração que a gente vai
pedir a Deus para entrar com providência, arrebentar com as obras do diabo e tudo, e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, tá bom? Se liga com Deus aí agora. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esses momentos aí que nós estivemos aqui na Tua presença. Chegamos ao final, Senhor, desses 3 dias, meu Deus, de lives, de ensinamento, de profundidades que o Senhor tem me dado para poder ensinar Teus filhos. Eu quero colocar, meu Deus, agora diante de Ti. Obrigado, meu Deus, pelo direcionamento. Obrigado, meu Deus, por cada palavra que o Senhor colocou na minha vida. Eu me coloquei à sua inteira disposição. Senhor, se porventura não foi melhor, ó Pai, é porque eu sou muito limitado. Eu dependo, Senhor, de Ti. Eu dependo do Teu Espírito. E eu quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor continue me dando visões e profundidade na Tua palavra, para que cada vez mais eu possa abençoar a vida dos Teus filhos. Eu quero nessa hora colocar a vida dele e dela nas Tuas mãos, a casa, a vida financeira, a vida espiritual. Meu Senhor, ontem nós falamos um pouco sobre consagração e tem muitas pessoas que já consagraram as suas coisas. Meu Deus, eles vão se arrepender de ter consagrado, porque a Tua palavra fala que tudo aquilo que é consagrado vai morrer, e mesmo assim eles consagraram, mas não sabia, mas está na Tua palavra e é obrigação nossa ler, mas mesmo assim, Senhor, eu sei que eles vão, na hora de fazer o processo de libertação, eles também vão se arrepender, e eu quero desde já tirar toda a legalidade do inimigo na empresa, nos negócios, no trabalho, meu Deus, toda a obra de Satanás, eu repreendo agora na área financeira, na área física, na área emocional, Senhor, as enfermidades que porventura tenha no corpo dessa mulher e deste homem, eu quero Te pedir agora que o Senhor tire, eu ministro sobre a vida dele, cura divina, Senhor, pode fazer o trabalho. Eu sei que a minha voz está chegando, assim como os demônios entraram na vida de pessoas por meio daquele filme maligno que foi feito no satanismo, que as jovens saíram endemoniados de lá. Eu quero que as pessoas saiam daqui cheias do Teu Espírito, Senhor, por meio da palavra que eu estou proferindo agora. Esses demônios saiam no nome do Senhor Jesus Cristo. Saia todas as enfermidades espirituais, caroços no corpo, caroços na garganta, dor de cabeça, toda e qualquer sequela do diabo, eles vão passar por um processo mais acurado, mas a partir de agora já começa, Senhor, a desencadear essa unção de libertação, no nome de Jesus Cristo. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça, coloque a sua mão sobre a sua cabeça, que este ato profético seja como se fosse a minha mão, Senhor, eu estou colocando a minha mão aqui, nessa tela, que seja como a minha mão, ó Deus, no corpo desta mulher e deste homem, e a enfermidade saia, no nome de Jesus Cristo. Demônios, vocês perderam. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E foi proferido verdades aqui, conhecimento da palavra do Senhor, e eles serão libertos para a glória do nome de Jesus Cristo. Vocês vão bater em retirada. No nome de Jesus Cristo, toda legalidade, toda corrente, toda mandiga, toda mandraca, saia. Todo o trabalho de macumba, você que foi ousado a mandar feitiçaria, mandinga, mandraca, voodoo, onde o nome dessa pessoa está, você vai ser arrebentado no poder do nome de Jesus Cristo. Essas correntes caiam por terra na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu oro no nome do Senhor Jesus e repreendo todo o mal, que haja cura divina, que haja processo de libertação e toda enfermidade de ordem espiritual. Você vai sair agora no poder do nome de Jesus. Saia no poder do nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu entrego esta campanha nas Tuas mãos e que ela renda frutos para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.